não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda.
Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e glória seja dada ao Senhor dos senhores. Meus queridos, boa noite. Mais um culto para a honra e glória do nosso Deus. E nós gostaríamos de convidar você a permanecer conosco nessa noite. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Comendador Soares. Sou o pastor Christian, pastorei essa amada igreja juntamente com o pastor Robson Duarte. E nessa noite nós convidamos você para poder estar assim adorando, exaltando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Nós acabamos de adorar a Deus aqui, falando que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. E nós cremos nessa palavra e cremos que podemos viver sim nesse tempo essas palavras. E lá em Salmos capítulo 30, verso número 5, nos diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E crendo nessa palavra, crendo no poder de Deus, nós vamos orar nesse momento. Orar ao Senhor, entregando esse culto para Ele, entregando a nossa vida para Ele, pedindo que Ele possa, assim, visitando cada casa, cada lar, e que possamos, em nome de Jesus, oferecer o nosso melhor para Deus nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graça nós te damos. Obrigado porque Tu és o nosso Deus, Tua graça, misericórdia tem estado conosco todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Deus amado. Muito obrigado, ó Pai querido, por esse momento. Obrigado, ó Pai amado, que a Tua igreja, ó Pai amado, está aqui reunida para poder louvar e bendizer Teu santo e poderoso nome. O templo ainda está fechado, mas nós estamos aqui, ó Pai amado, como igrejas, abertos para poder Te adorar, Te exaltar na beleza da Tua santidade. Obrigado, ó Pai amado, porque nós entendemos que tudo acontece no Teu tempo. E por tudo acontecer no Teu tempo, nós sabemos, ó Pai amado, que todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que Te amam. Muito obrigado por tudo, Santo Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nessa noite estamos aqui reunidos como igreja, né? Estou aqui acompanhando também pelo aplicativo do Facebook. Já compartilhei. Se você ainda não compartilhou, compartilhe esse vídeo para que mais vidas possam cultuar a Deus e adorar a Deus nessa noite. Amém? Vamos estar assim nesse momento, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus através do louvor. E eu convido o nosso querido irmão Diácono Júnior, né? Francisco Júnior, conhecido como todos nós de Júnior. Ele vai estar assim adorando a Deus nessa noite. Boa noite, meu diácono, graça e paz, Deus te abençoe. Boa noite, pastor, boa noite, igreja, graça e paz para todos. Deus assim abençoe a todos nesse culto maravilhoso. E vamos cultuar o nosso Deus, vamos adorar o nosso Deus. Amém. Eu queria pedir você, meu querido, que após o seu louvor, você pudesse também estar assim falando com Deus, agradecendo a Ele por esse culto, agradecendo a Ele pela Segunda Igreja Batista em Comendador Soares, agradecendo a Ele por aqueles irmãos que estão fazendo aniversário no dia de hoje, irmão Diácono Josimar, irmão Luiz Cunha. Você pode estar assim entrando na presença de Deus para agradecer e estar pedindo também pela vida das pessoas que estão enfermas, que Deus possa falar ao teu coração e aquilo que você se colocar diante de Deus, Deus possa estar assim recebendo o seu louvor e a sua adoração, meu querido. Amém, glória a Deus. Pode deixar, pastor. Antes de a gente começar a louvar o Senhor, eu quero deixar assim um texto, um versículos bíblicos para a igreja nesse momento, a qual se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos de 28 a 31. O 31 é só até a parte A. E diz assim: Senhor, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu queria deixar
essa palavra para a amada igreja nesse momento. Passamos por momentos de grande tribulação, de grandes ventanias, de grandes ondas, e muitas das vezes a falta de fé bate em nossas vidas, em nossos corações, e muitas das vezes a gente acaba afundando. Se você está passando por esse momento, se esse momento você está tendo medo de alguma coisa, grita por Jesus nesse momento, aí onde você está, grita por Ele, que Jesus vai estender a mão e não vai deixar a sua fé morrer. Você não vai ficar, você não vai morrer afogado, sua fé não vai morrer afogada. Grita por Jesus nesse momento, que Jesus ele há de nos salvar. Estarei assim adorando a nosso Deus, e que você possa ir aonde você está, adorar esse Deus maravilhoso e gritar: Senhor, salva-me, salva-me. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluias. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Eu sei, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu todo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu declaro a ti, Senhor, aleluia, aleluia. Te adoramos. Aleluia. 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 Oh. Aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão
me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Eu creio, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sim, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. O Senhor, nesse momento, está segurando a sua mão. Ele não vai deixar você escapar. Feche seus olhos agora, vamos estar assim orando, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, nesse momento aqui, Senhor Jesus, em culto, aqui, Senhor Jesus, junto com a Tua igreja, adorando e exaltando o Seu santo nome, queremos Te agradecer, Senhor, porque em nossos lares a Sua presença é real. E creio que nesse momento o Senhor está visitando a cada irmão, a cada pessoa que está assim assistindo essa live, esse culto, Senhor, a qual, Senhor, Teu nome está sendo adorado e exaltado. Pai querido, Te agradecemos por esse momento, Te glorificamos e Te exaltamos, porque o Senhor tem nos sustentado nesses dias, Pai. Pai querido, eu me alegro nesse momento, Senhor, e Te agradeço pela vida dos Teus servos, Senhor Jesus, que fizeram aniversário nessa semana, Senhor, Teus servos que estão fazendo aniversário hoje, Senhor, o irmão Luiz Cunha, o diácono Josimar. Ó Pai amado, coloca os Teus servos nas Tuas mãos, Senhor, vem estar assim abençoando e multiplicando, Senhor, os anos de vida, Senhor Jesus, dos Teus servos. Que os Teus servos continuem sempre firmes, Senhor Jesus, na Tua presença e que, Senhor, a Tua alegria, Senhor, possa invadir os seus corações nesse momento. Pai amado, eu entrego tanto esses irmãos como os outros irmãos que fizeram durante a semana, durante esse mês aniversário. Pai amado, eu quero nesse momento colocar a Tua igreja, a Segunda Igreja Batista e Comendador Soares, nas Tuas mãos, Senhor. Estamos assim nos organizando, Senhor Jesus, para estar voltando a cultuar, Senhor Jesus, ali no templo, Senhor. Ó Pai amado, continua abençoando os Teus servos. Prepara, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para essa volta, Senhor. Que o Senhor possa estar, assim, nos ajudando, nos orientando, Senhor, para que essa volta venha a ser bênção para a Tua igreja, venha a ser bênção para os irmãos que estarão ali e venha a ser bênção para os irmãos que não estarão ali, Senhor. Onde quer que eles estejam, assistindo online ou assistindo ali presencial, que o Senhor possa, Senhor, estar, assim, abençoando e cuidando de nós, Senhor. Pai amado, vem estar, assim, preparando a Tua igreja para essa volta. Continua abençoando os nossos pastores, Senhor Christian e Robson, possa estar assim, abençoando os Teus servos, Senhor, eles que têm sido tocados pelo Espírito Santo, Senhor, e têm sido orientados por Ti, Senhor, para essa volta. Continua abençoando os Teus servos, Senhor, porque nós sabemos que tudo há de correr bem, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, nessa noite e Te glorificamos. Fica conosco, Senhor. Usa o Teu servo, o pastor Robson, a qual estará trazendo a Tua palavra, Senhor, que possamos estar com os nossos corações preparados, Pai amado, para receber a Tua mensagem dessa noite. Te agradecemos e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Obrigado, Diácono Júnior, por participar conosco desse culto de honra e glória ao nosso Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida grande e poderosamente. Amém. Dá um abraço na digníssima esposa por nós. Estamos com saudade, mas dia 15, próxima quarta-feira, nós estaremos de volta e nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente. Deus te abençoe, meu querido. Meus irmãos, nós aqui cantamos, adoramos a Deus através da oração.
Coração de gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário no dia de hoje. Gratidão a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas nesse momento eu gostaria de convidar todos vocês sem exceção, a fechar os seus olhos, está intercedendo a Deus por uma família. Família essa próxima de nós, ali da igreja presbiteriana, em Comendador Soares, presbítero Ivon, juntamente com a sua filha Thaís. Na noite de ontem, o Ivon perdeu o seu netinho veio a falecer em um acidente doméstico. Tinha 2 anos ele. E nós vamos estar assim levantando um clamor nesse momento para que Deus possa estar assim restaurando a saúde emocional dessa família, para que Deus possa estar assim fortificando essa família, essa mãe, esse avô, o pai, a avó, os primos, toda a família, que Deus possa estar assim ajudando eles nesse momento tão difícil, porque nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador, e aqui vai, meus queridos amigos, a nossa solidariedade, a nossa oração, o nosso carinho para com vocês, e vamos estar orando a Deus nesse momento por vocês. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graças nós te damos. Tua palavra nos diz, ó Pai amado, que nós devemos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. E nesse momento, ó Pai amado, eu coloco, Senhor Deus, nesse momento, a família, ó Pai amado, o presbítero Ivon, juntamente com a sua filha Thaís, ó Pai querido, em tuas mãos. Nós não conseguimos mensurar a dor que talvez eles estejam sentindo, mas nós queremos, ó Pai amado, um Deus que deixou para nós o Espírito Santo dele, o Consolador. E te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar com essa família, Pai amado, consolando eles em nome de Jesus. Restaurando, ó Pai amado, a saúde emocional deles em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar dando força para eles, ó Pai amado, porque eles mesmos não têm forças. Mas que possa vir força dos céus, ó Pai amado, para eles, ó Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor possa enxugar toda e qualquer lágrima, ó Pai amado, que correr sobre o rosto dessa família, em nome de Jesus. Esteja com essa mãe, ó Pai querido, esteja com esse pai, esteja com os avós, ó Pai querido, que em nome de Jesus, ó Pai amado, eu possa fazer presente com eles. Nós clamamos isso nesse momento, ó Pai amado. Tenha misericórdia dessa família, ó Pai querido, esteja com eles. Esteja, ó Pai amado, com toda a família, os primos, ó Pai. Esteja, ó Pai amado, com toda a parentela, ó Pai querido. Esteja com eles, ó Pai amado, é o que nós clamamos. Esteja socorrendo eles, ó Pai amado, com teu santo e poderoso Espírito. Nós não conseguimos mensurar o tamanho dessa dor, dessa família, mas tu sabes. E em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai amado, restaura, ó Pai amado, a saúde emocional deles, em nome de Jesus. Amém. Deus é com vocês, meus queridos. Que Deus possa fortalecer vocês, em nome de Jesus. Amém? Agora deixa eu tocar um assunto aqui com a amada igreja, é o nosso retorno. O nosso retorno às nossas atividades vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 15, de 7 às 8 horas da noite. Deixa eu só compartilhar uma tela aqui com vocês, que eu quero deixar esclarecimento para a amada igreja. Já fizemos reunião com o Ministério Diaconal, já fizemos reunião com o Ministério do Louvor da igreja, já fizemos reunião com a igreja, já gravamos um áudio, colocamos lá no WhatsApp da igreja, para não ficar nenhum tipo de dúvida, mas eu quero compartilhar aqui com você também, você que é membro da segunda igreja e não conseguiu participar da reunião ou ouvir o áudio, e você que nos visita também, para que você possa estar tomando também as devidas preocupações para estar ali conosco nos cultos presenciais. Eu quero compartilhar aqui uma tela com você, e nessa tela nós vamos estar assim, não passando tudo que nós passamos na reunião, porque ficaria muito extenso, mas as principais coisas nós vamos estar passando aqui. Esses dados aqui nós encontramos no site da Prefeitura de Nova Iguaçu. Esse aqui é os dados do Hospital da Posse, onde nos fala que 20% dos leitos estão ocupados por Covid-19. Porém, 80% estão desocupados. E 13 pacientes se encontram internados por Covid-19 e 8 precisando de respiradores mecânicos. E dentro dessas informações, nós pegamos os dados desde lá do dia 16 de junho, viemos acompanhando até a presente data. Nós colocamos para a amada igreja que nós só reabriríamos o templo quando tivéssemos uma maior segurança para estar assim
passando para os irmãos, e esse dia chegou. Glória a Deus por isso. Eu glorifico a Deus porque esse dia chegou, e você pode ver aqui nesse próximo slide, que esse slide é dia 5 de junho, do domingo passado, onde fala que os casos de Covid-19 caíram 14,5% comparado ao último domingo, ou seja, o último domingo de junho. Ou seja, os casos cada vez mais vêm caindo. Glória a Deus por isso. Isso nos permite a retornarmos à nossa atividade no templo, baseado também nesse decreto. O decreto que foi publicado no dia 29 de junho de 2020, onde o Poder Executivo libera a realização dos cultos presenciais nas igrejas e nos templos, de todas as manifestações, as confissões durante o período de pandemia do Covid-19. Ou seja, aqui há uma autorização do governo estadual, foi publicado no Diário Oficial no dia 29 de junho, e aqui tem alguns artigos, né, que eu não vou estar falando todos sobre eles, mas o 1 e o 2 falam basicamente sobre a autorização daquilo que é permitido fazer, e eu quero destacar aqui o 3. O 3 nos fala que entende-se como medida de higienização e distanciamento pessoal a prática das seguintes ações, ou seja, manutenção da distância mínima entre as pessoas de 1 metro. Eles pedem, nesse decreto, uma distância de 1 metro, porém, nós deixamos lá, marcamos o tempo todo, o irmão vai ver na próxima foto que vai aparecer aqui, já marcamos o tempo, cada banco vai ser ocupado somente por 2 pessoas nesse primeiro período, e quando as coisas forem melhorando, nós vamos abrindo mais lugares no templo, não é? Mas aqui pede 1 metro de distância, nós deixamos com 1,5 metros para poder resguardar você. Pede também a utilização de álcool em gel, nós já temos lá álcool 70%, tanto líquido como gel, compramos aquela máscara de acrílico, temos aquele roupão de proteção para poder estar protegendo os diáconos que vão estar lá à frente, aferindo a temperatura dos irmãos. Já compramos o nosso termômetro de testa, que vai servir para poder aferir a temperatura dos irmãos. Temos também o nosso oxímetro, se caso precisar usar, nós temos lá que poderá ser usado para poder ver a saturação de oxigênio dos irmãos, frequência cardíaca, né? Enfim, tomamos todas as medidas necessárias para que você possa retornar ao culto com segurança. Porém, você também tem que contribuir. E qual é a sua contribuição que nós pedimos? Primeiro, que você vá de máscara, tá? Que você vá à igreja de máscara. Sem máscara, não será permitido entrar. Se caso você esquecer, nós podemos pegar 1 ou 2 lá que nós compramos de reserva, está fornecendo a você, tá bom? Mas que você possa ir de máscara, ok? E dentro dessas informações que nós queremos passar para vocês, aqui está a foto do templo, a foto do nosso templo. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo, à minha esquerda, está o pastor Robson sentado e à minha direita o diácono Júnior. Vocês podem ver o distanciamento que há entre os irmãos, a marcação no chão, a marcação no banco, tanto na fileira do meio como nas 2 fileiras do canto, existem essas marcações e existe uma fitinha vermelha ali no meio do banco. Nessa fitinha vermelha, não poderá sentar. Então, cada banco será ocupado por 2 pessoas. E com isso, meus irmãos, o nosso número de pessoas sentadas no templo reduziu a 46 pessoas somente. Com isso, nós vamos estar se realizando 2 cultos pela manhã e 2 cultos à noite, tá? Antes de falar dos horários do culto, deixa eu passar aqui para você a recomendação que nós temos também do Ministério da Saúde e nesse decreto, que preferencialmente essas pessoas que se encontram nesse quadro aqui abaixo, relacionados, possam optar pelo culto virtual, ou seja, possam optar de continuar cultuando a Deus em casa. O culto ele vai ser presencial, porém continuará sendo transmitido, né? Nós continuaremos transmitindo o culto por esse canal, pela internet, pelo Facebook, mas aqui nós temos a recomendação para as seguintes pessoas. Pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas com doenças pulmonares, pessoas com câncer, pessoas com diabetes, pessoas com doenças tratadas com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos, casos testados como suspeitos, aqui não falo nem confirmado, mas testado como suspeito de Covid-19, pessoas transplantadas e pessoas também
acima de 60 anos. A nossa orientação é que você fique em casa. Pastor, o senhor está me proibindo de ir para a igreja? Não estamos te proibindo, estamos pedindo a você que você possa dar preferência, né, aos cultos em casa. Mas se você for, nós teremos ele te recebendo de braços abertos, mas para isso se fará necessário que você possa agendar, colocar lá a sua preferência de culto nos cultos de domingo. Quarta-feira nós teremos somente um culto, das 7 às 8 horas. Se nós preenchermos todo o espaço de 46 lugares, infelizmente, algumas pessoas não poderão adentrar o templo, né? Não será permitido cultuar a Deus em pé, todos ficarão ali sentados. Aqui está a relação de horários. A quarta-feira, de 7 às 8 horas. Aqui nós teremos amanhã, na parte da manhã, colocando a relação, uma lista de frequência das pessoas que tiverem interesse estar participando conosco no culto de quarta-feira. Os membros ali da igreja vão estar ali se colocando os seus nomes. Se você é visitante e conhece algum membro da igreja, vai lá, pede ele para sim colocar o seu nome. Se você não é visitante, mas deseja ir ao culto de oração, você possa também estar se dirigindo lá à igreja. Nós iremos estar assim contigo, orando com você também, e você vai estar assim cultuando ao Senhor nosso Deus. Aos domingos, nós teremos 2 horários de culto, de 8 às 9h30 da manhã e de 10 às 11h20 da manhã. Vocês podem reparar que há um intervalo de 40 minutos. Para que esse intervalo de 40 minutos? Esse intervalo de 40 minutos é justamente para podermos higienizar todos os bancos, borrifar álcool, limpar o chão do templo, para garantir a mesma segurança para as pessoas do segundo culto. E aqui também, na quinta-feira pela manhã, toda quinta-feira pela manhã, nós colocaremos lá no WhatsApp da igreja a lista com a preferência do horário de culto para os irmãos. E o que nós pedimos aqui, irmãos, que nesse primeiro momento, que você possa, até para podermos nos organizar melhor também, vermos como é que vai ficar toda essa ação, se você possa escolher um horário desse, ou pela manhã ou pela noite, não é? Você, pastor, eu vou no horário de 8 às 9h20. Beleza, acabou o culto, você vai se dirigir para sua casa e, preferencialmente, nesse domingo, você não irá à noite, para que possamos dar a oportunidade a outros irmãos também de estar cultuando ao Senhor nosso Deus, tá? E no horário da noite, vai começar às 5 horas da tarde, terminando às 6h20 da noite, e 40 minutos de intervalo, mesma coisa, podemos limpar o banco, higienizar os bancos, higienizar o templo, e para que as pessoas que forem às 19 horas, 19 às 22 horas, 20 horas e 20 minutos, possam também ter a mesma segurança de você que participou do culto mais cedo. Pastor, fui num culto de manhã, queria muito poder voltar à noite, estou proibido de voltar, pastor? Não, mas nós pedimos você que nesse momento, primeiro momento, para poder, nós vamos errar muito, vamos errar porque é tudo muito novo, mas nós queremos mais acertar do que errar, e com isso nós contamos com a sua colaboração, tá? Então, que nesse primeiro momento você possa escolher um horário de manhã ou um horário à noite, e você possa ir ali cultuar ao nosso Deus. Vai ser cansativo para nós, pastores? Vai, mas nós queremos reabrir o templo e vemos condições para isso, mas mesmo assim, nós estamos tomando todas as ações necessárias para que você possa ter a segurança de retornar para a casa do Senhor. Tá? Haverá o distanciamento, já compramos mais sabonete líquido para deixar no banheiro, compramos lixeira de pezinho, enfim, o que foi necessário nós compramos para o retorno dos cultos. Amém? Então, amanhã, nós colocaremos lá no WhatsApp da igreja a relação das pessoas que pretendem o culto de quarta-feira, e às quinta-feira nós colocaremos dos domingos. Amém? Que Deus assim possa permanecer conosco. Eu convido a amada igreja a estar orando nesse sentido, orando para o nosso retorno, para que tudo possa acontecer da maneira mais correta possível, para que possamos andar de acordo com as leis dos homens e de acordo com a lei de Deus. Amém? Sem mais demoras, eu quero aqui convidar o pastor Robson. Vamos estar assim orando pela vida dele, e ele vai ser a pessoa na qual Deus vai estar se usando nessa noite para trazer o recado de Deus para nossas vidas. Pastor Robson, Deus te abençoe grande e poderosamente. Permita-nos orar contigo nessa noite. Amém?
Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento colocamos diante de Ti o Teu servo, Pai amado. Que o Senhor possa usá-lo, Pai amado, como o Senhor sempre vem usando, e que ele possa, em nome de Jesus, ó Pai amado, trazer para nós, nessa noite, o Teu recado. Aquilo que o Senhor quer falar para a amada igreja de Cristo Jesus. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. E agradecidos somos. Amém. Deus te abençoe, Pastor Robson. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. A graça e a salvadora do Senhor Jesus possa estar conosco. Estamos aí ansiosos para a volta, ansiosos para que possamos juntos cultuar ao nosso Deus e glorificar o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. As medidas foram tomadas, né, mas nós dependemos aí da colaboração de cada um dos irmãos quanto às exigências aí que são feitas. Então, procurem ali fazer tudo o que for possível para manter a segurança, manter o afastamento. Aí, se por acaso algum irmão achar que tem algo errado, pode nos procurar, tanto eu, pastor Cristo, nós estaremos ali com nossos ouvidos abertos para poder ouvir os irmãos e assim acertar. Nós estamos fazendo tudo para poder acertar, mas não quer dizer que nós vamos acertar. Então, nós dependemos aí que os irmãos estejam aí nos dando esse feedback. Amém? Glória a Deus. Nós hoje estamos com o nosso coração um pouco triste, né? Eu particularmente sofro com isso, porque os irmãos que não sabem, eu me converti ali na presbiteriana, e a família Francisco foi uma das famílias que me abrigou, uma das famílias que esteve comigo, uma família que me ajudou muito ali no tempo que eu congreguei ali com os irmãos, e eu tenho um carinho muito grande por essa família, em especial pelo Ivon. O Ivon é uma pessoa sensacional, ele e a Marise, é uma pessoa que Deus colocou na minha vida, são pessoas que são abençoadoras. Mas nós entendemos que a vontade de Deus é sempre soberana, a nossa vontade, que Deus tem um controle de tudo, e a nossa oração é que Deus possa, nesse momento, estar trazendo um consolo em seus corações, porque palavras, nesse momento, nós sabemos que não é de grande, né? Não vai trazer o consolo que o Espírito Santo de Deus possa trazer. E que Deus possa estar abençoando a vida do nosso irmão João, da nossa querida Thaís, né, a mãe do neném, e que possamos juntos ali estar como igreja, como servos do Senhor que somos, chorar com o que choram, se alegrar com o que se alegram, e entregar nas mãos do nosso Deus essa família, o qual você perdeu esse ente querido, esse menino, que já está no braço do Pai, porque Deus já garante isso. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ele já foi direto para os braços de Deus, nós cremos nisso. A nossa oração é para aqueles que estão aqui, que Deus possa trazer o consolo em seus corações. Deus abençoe poderosamente a vida dessa família. Família essa que eu amo demais. Eu tenho um apreço muito grande. E nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado e que nós entendemos da parte de Deus para falar com os irmãos nessa noite. Então, você já está com a sua Bíblia aí? Então, pega lá a sua Bíblia. Nós vamos falar do Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. No capítulo 23, nós iremos ali abordar a partir do versículo 34. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 34. Você já abriu a sua Bíblia? Já está aí com você? O nosso tema hoje vai ser graça. A graça, essa mesmo, a graça de Jesus. É essa que você compreende, é essa que você aceitou, é essa que você e eu não merecemos, né? A graça de Jesus. Então diz assim a palavra do nosso Deus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou. Salve-se a si mesmo. Se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele
e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. E também por cima deles estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam ali pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salve-se a ti, salva-te, e a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que a nosso feito mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 43. Esse é a palavra do nosso Deus. A passagem que nós lemos, nós vamos orar, não vamos orar porque o pastor Cristian já orou, e nós iremos agora abordar essa passagem, segundo Lucas, esse que escreveu, olhando ali para alguns relatos da crucificação. Esse versículo todo, ele vai começar sobre, né, Jesus no Sinédrio, depois ele passa sobre Jesus perante Herodes, e depois ele passa a crucificação. E nós escolhemos a parte da crucificação que começa lá no versículo 26. Mas nessa noite eu quero falar de graça. Que graça é essa? Lucas vai nos dizer que, e nós pensamos, quando olhamos para esse texto, que é impressionante, até mesmo no momento em que sentia terrível dores pendurado numa cruz, ele foi capaz de nos amar. Esse mesmo Jesus, mesmo sofrendo, mesmo na cruz, ele ainda foi capaz de nos amar. O olhar de Jesus ali na cruz não era um olhar de dor. Você pode verificar isso nos relatos bíblicos. Não era um olhar de dor. E era um olhar, sim, da graça de Deus se cumprindo sobre a vida dele. Muitos de nós talvez não entendemos isso. Não poderíamos entender. Ou transmitimos nossos problemas, às vezes, para outra pessoa e resolvemos revidar, né? Mas nessa passagem, Jesus manifesta a graça de Deus sobre duas pessoas. Jesus era diferente porque manifestava a graça de Deus, não importando as circunstâncias ou a quem se fosse, né? O texto vai dizer isso. A graça que nós conhecemos, essa mesma graça, onde você foi alcançado e você tem como significado favor imerecido. Isso nós temos ao longo da nossa vida cristã, ao longo da nossa vida, esse contexto, essa palavra. Graça significa favor imerecido. Mas a graça é algo que é feito para alguém que não merece, não pediu nada, e nem deseja, mas que é feito de maneira gratuita e sem esperar o retorno. Essa é a graça do Senhor Jesus. É feito para alguém sem nada em troca. E o texto de Lucas vai nos relatar muito bem isso. E aí, como eu gosto sempre de pregar e falar do amor de Deus, e quando eu falo, eu procuro jogar tanto para mim, quanto estou lendo a passagem bíblica, né? Jogar para vocês também, analisarem todo o contexto, esse contexto de Lucas, que fala sobre a crucificação, do episódio de Jesus ali na cruz do Calvário, onde ali tinha dois malfeitores ao seu lado, e ali existia uma multidão embaixo, uns zombando, outros falando mal, outros brincando, alguns chorando, mas muitos sem entender o que estava acontecendo. Muitos sem entender o porquê que Jesus, mesmo pendurado numa cruz, sofrendo, pregado, manifestava uma graça em que nós vamos falar sobre ela nesse momento.
E aí eu pergunto se nós sabemos o que é a graça de Deus. Sabemos o que realmente é a graça de Deus sobre nossa vida, ou o que ela significa dentro de mim, para mim, ou, melhor ainda, se a graça é vivida de maneira da essência que ela é pregada ali na cruz por Jesus. São várias perguntas, vários questionamentos, e isso é bom para nós olharmos para dentro de nós e analisarmos o texto. E tentarmos encaixarmos, entender a graça de Jesus ali na cruz do Calvário, os feitos de Jesus ali no Calvário, né, naquele momento de dor, mas que manifestava o perdão, manifestava algo extraordinário sobre a vida daquelas pessoas. Vamos refletir sobre a atitude de Jesus na cruz e aprender sobre a graça de Deus. É isso que é o texto que está nos dizendo nessa noite. Esse texto maravilhoso, e quando nós lemos esse texto e vemos algum filme de Jesus, nós não conseguimos entender como um homem pode aguentar aquilo, né? Seria algo extraordinário. É a graça de Deus. A graça de Deus. E quando eu fiz as perguntas sobre a graça de Deus, se nós sabemos, ou se nós sabemos a essência dela, ou se nós vivemos essa graça uma vez que nós entendemos que a salvação é em Cristo, ou se nós entendemos que essa graça nós não merecemos, o que essa graça de Jesus traz de ensinamento ou de essência para a minha vivência, ou se eu tenho vivido essa graça alcançada? São várias perguntas que temos que olhar para dentro de nós, examinar o nosso coração, porque nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Jesus morreu naquela cruz, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia pelo nosso pecado, para a graça, para que eu e você pudéssemos alcançar essa graça, a graça do Deus. E aqueles dois malfeitores estavam ali, naquela posição, e um entendeu o plano da graça, o outro não entendeu. A Bíblia não vai relatar o que aconteceu com eles, somente o que eles foram quebradas suas pernas, e depois a Bíblia não relata mais o que aconteceu com eles. A Bíblia só relata ali quando Jesus diz para ele que hoje estarás comigo no paraíso. E a descida de Jesus, e Jesus é levado ali para o monte ali da caveira, onde Jesus foi sepultado. Os ladrões quebraram a perna e nós não temos relatos. Mas Jesus já deixou ali que um deles entendeu o plano da salvação. Jesus já deixou ali que um deles entendeu. E que Jesus disse que hoje estaria com ele no paraíso. Lembra, grave essa palavra, paraíso. Grave essa palavra que nós vamos lá para o final e você vai entender, paraíso. E quando nós perguntamos sobre a graça, essa graça ela era para produzir em nós, ou nós vivermos dessa graça, ou temos a essência dessa graça em amar. Amar, sim, amar. Para amar as pessoas, precisamos da graça de Deus. Como Jesus amou ali aquele que se entregou. É um amor. Para entender isso, nós precisamos da graça de Deus. Somente com um olhar gracioso, sem pretensões nenhuma ou interesse, podemos amar as pessoas. Se formos esperar retorno ao ser correspondido, nós iremos nos decepcionar. Mas Jesus vai dizer lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 32 a 35, se amar os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Isso tudo é pergunta. Até os pecadores fazem isso. E se emprestar aquele de quem emprestar e receber, qual a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos.
fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Deus Altíssimo, pois é benigno até para com os ingratos e maus. A graça, a essência dela na nossa vida, ela tem que produzir o amor. Esse é o primeiro ponto. Jesus amou aquele povo, por isso que se entregou. A graça tem que produzir isso em nós, esse amor. Se você estiver no meio de pessoas que não merecem seu carinho e amor, lembre-se. Lembre-se de Jesus na cruz. Lembra-se de Jesus na cruz. Quando você estiver perto de pessoas que provavelmente você olha e fala assim, esse não merece meu amor. Não merece. Aí você olha para a cruz do Calvário. E quando você estiver com dificuldade de amar, peça ao Senhor que te dê graça para amar. Então, a essência dessa passagem, onde Jesus está nos mostrando, na hora ali do seu final, é que a graça ela tem que produzir o amor dentro de cada um de nós. Pastor, mas é difícil. Eu sei. Eu sei. Jesus também sabia disso, tenho certeza disso. Mas nós conseguimos sim, porque a graça de Deus nos ajuda a amar. Porque é muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil. O difícil é amar aquele. Quando aquele centurião chega perto de Jesus e está com o seu servo doente, uma palavra que Jesus diz ali que me chama muita atenção é que ele não viu no povo de Israel tamanha fé daquele centurião. O amor que aquele centurião sentia pelo seu ente querido ali em salvar aquela vida. É esse amor, essa essência da graça que eu e você precisamos viver. Nós estamos retornando agora aos nossos cultos. Nós ficamos isolados muito tempo sem dar um abraço, ainda vamos ficar um bom tempo sem manifestar esse relacionamento do aperto de mão, sem manifestar esse relacionamento de um abraço caloroso, porque isso representava dentro de nós um amor. Quando você abraçava uma pessoa querida que você gosta, você faz isso por amor. Essa é a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nos faz ter ter essa atitude. É a graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela precisa produzir dentro de nós o amor. Porque produziu em Jesus nos momentos finais. Talvez você faça, mas Jesus era Deus. Paulo vai dizer assim, seja, pois, meus imitadores como eu fui de Cristo. Não tem outra palavra. Foi o ensinamento que Jesus nos deixou. Então, a graça de Deus pode te ajudar a amar. Então, a graça é o amor que temos que ter um pelo outro. Mas quando eu estava examinando o texto e procurando ver algumas outras coisas, nós podemos ver uma coisa ali muito interessante, além do amor. Algo que a graça ela precisa produzir dentro de nós e nós precisamos manifestar isso, porque Jesus na cruz do Calvário manifestou. A graça ela precisa manifestar dentro de nós o perdão. Mesmo sentindo fortes dores, Jesus ainda conseguiu sentir algo mais forte, que é o amor, para perdoar. Se Jesus fosse olhar os merecimentos de todos nós, ele não nos perdoaria, porque nós não somos merecedores. E se Deus fosse nos esperar pedir perdão, também nós não perdoaria, porque antes que nós não pedimos. Aí vai dizer assim lá em João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E quando eu falo de perdoar, irmãos, nós temos bem claro dentro desse texto, Jesus perdoou o ladrão que insultou por não acreditar nele. Até os soldados, Jesus liberou palavras de perdão mesmo sem pedirem ou acreditarem. Você vai ver isso no versículo 34. Tanto aquele soldado como o ladrão
da esquerda devem ter ficado impressionados com a atitude de Jesus ao lhe oferecer o perdão. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Imagina só, irmãos, uma pessoa sofrendo da forma que Jesus estava sofrendo e ainda manifestar a graça de Deus através do perdão. Quem não conhece a graça de Deus que ama e perdoa? Não por merecimento, mas pela misericórdia. Estranha, né? E não compreende isso. Jesus vai dizer assim, ó, aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7, capítulo 7, versículo 47. Mas quem recebeu este perdão compreende a graça de Deus. Irmãos, é extraordinário. Mesmo na condição que Jesus estava, Jesus nos mostrou o fundamento básico da graça de Deus sobre nossas vidas. Da graça de Deus que precisamos viver. Da graça de Deus, a essência dela que nós precisamos para poder seguir em frente e seguir a Jesus. A graça de amar e a graça de perdoar. Você está difícil, mas a graça de Deus te capacita a perdoar. Lembre-se que Jesus disse lá, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Jesus mesmo sofrendo aquelas torturas todas, não hesitou em perdoar. Não hesitou em perdoar até mesmo aqueles que não criam que ele era o Deus. Irmãos, eu fico imaginando ali a feição dos fariseus do templo, sem entender nada. Porque essa é a graça de Deus. A graça de Deus manifestada dessa forma. As pessoas que recebem ali esse perdão não vão entender, porque a graça de Deus se manifesta dessa forma e as pessoas não conseguem entender isso. Então precisamos produzir essa graça, essa essência de ensinamento que o Senhor Jesus deixou para nós. A graça, ela precisa vir acompanhada do amor. A graça, ela precisa vir acompanhada do perdão. Nós vivemos dias muito difíceis, muito difíceis. E eu não sei qual vai ser o futuro, não sei. Mas parece que a gente ainda não aprendeu. Nós lemos, pregamos, mas parece que nós, seres humanos, ainda não estamos conseguindo entender a essência dessa graça sobre nossas vidas. Nós discutimos tudo. Esquecemos que quem nos move é a graça de Deus. Foi o favor imerecido, favor que eu não mereci, que você não mereceu, da entrega de Jesus na cruz do Calvário. Ele se entregou, mesmo sabendo que eu sou um mísero pecador, que blasfemava, que jogava pedra, mas ainda assim, a graça alcançou a todos. Basta você crer nessa graça e viver a essência dessa graça. O Evangelho de Lucas, ele vai discorrer isso, e eu gosto muito do Evangelho de Lucas, a visão de Lucas é uma visão de atualidade, onde ele busca ali a compreensão nos outros evangelhos, e você pode ver isso bem claro, a graça de Deus se manifestando através do amor de Jesus e através do perdão de Jesus. Lembra da palavra que eu falei? Paraíso. Lembra-se? Está lembrado? Vocês estão lembrados aí? Paraíso. Mas a graça também, ela nos faz, vivendo essa graça, eu consigo sonhar. Versículo 43. Você viu o versículo 43? Então volta lá ao versículo 43. Vai dizer assim, ó. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso.
A graça do Senhor Jesus nos faz sonhar, irmãos. Quando passamos por problemas, dificuldades, a primeira coisa que pensamos é o quê? É que nossos sonhos se acabaram e que começamos a pensar em coisas ruins, em desistir. Pensa bem, naqueles últimos momentos ali na cruz, Jesus não desistiu, ele foi capaz de sonhar, olhar para o céu e lembrar que existe o quê? Qual foi a palavra que eu disse? Que existe um paraíso. Olhar para o céu e contemplar que existe um paraíso. Quando o ladrão da direita pediu ao Senhor que o Senhor lembrasse dele ao entrar no paraíso, Jesus garantiu que ainda naquele mesmo dia estaria junto com ele no paraíso. Olha só, aquele ladrão, quando diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele, hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Somente pela graça de Deus, irmãos. Alguém que está pendurado numa cruz, né? E ainda pensa em ter forças para falar em paraíso, confortando aquela pessoa que está do lado. Aquele ladrão que estava sofrendo, Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Esse sofrimento vai acabar. Isso vai acabar. Sabe por quê? Porque o ladrão entendeu a graça de Deus sobre a vida dele. E sonhou com isso. Ele sonhou que naquele momento, se ele se colocasse diante do Senhor, algo extraordinário, sobrenatural ia acontecer na vida dele. Era um sonho. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um sonho que é o nosso sonho. O nosso desejo de um dia estar no paraíso com o nosso Deus. A graça de Deus, o que fortalecia Jesus naquele momento foi que ele olhasse para onde? Para baixo. Né? Ele vê as pessoas ali ofendendo, ferindo, olhando para o seu corpo machucado, assim, Jesus, talvez se ele olhasse para baixo e olhasse aquelas pessoas fazendo o que estavam fazendo com ele, talvez ele desanimaria. Se ele procurasse olhar pelos problemas que estavam alcançando a vida dele, talvez ele tinha desistido. Se ele tivesse olhado pela dificuldade, as barreiras que ele talvez teria que passar, ele teria desistido. Mas Jesus preferiu olhar para onde? Para cima. E contemplar os céus com o paraíso de Deus à espera. Quando você estiver quase desistindo, desanimado, lembre-se. Lembre-se de Jesus, que até na cruz foi capaz de sonhar e falar palavras de esperança. Não olhe para os seus problemas, irmãos. Olhe para cima, não olhe para baixo. A graça de Deus, ela é manifestada de forma integral na nossa vida. E o paraíso nos faz sonhar. Então não olhe para os seus problemas. Não olhe para as suas dificuldades. Não olhe para as barreiras que você irá enfrentar. Olhe para o céu, para o alto. É de lá. É lá que está o paraíso. É lá que está a nossa morada celestial. Essa é a graça de Deus sobre nossas vidas. A graça que nos permite sonhar com o paraíso, de viver ao lado de Jesus. E o que temos que fazer? Somente reconhecer e pedir perdão. Senhor, perdoe. Lembre-se de mim. Lembre-se de mim, Senhor. Olhe para cima, não olhe para baixo. A graça do Senhor Jesus é algo extraordinário, sobrenatural, que nos faz, que nos move a continuar seguindo em frente. É a graça do Senhor Jesus, que mesmo diante de tantas coisas ruins,
nos faz acreditar que um dia estaremos ao lado do Pai. É a graça que nos faz isso. A graça tem que proporcionar dentro de mim o amor. A graça, ela precisa proporcionar dentro de mim o perdão. E a graça, ela vai me fazer sonhar. A graça me faz olhar para cima, não para baixo. Para aquilo que estão fazendo comigo. Mas eu olho para cima, porque é de lá que está o paraíso, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você ainda não sentiu essa graça, é fácil. É um favor imerecido. Mas Jesus morreu na cruz por você, por mim, pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos alcançar essa graça e vivermos debaixo da graça de Jesus. É fácil. É somente você reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregar toda a sua vida para Ele. E aí, se você tem essa certeza, pode ter certeza que a graça do Senhor vai te conduzir daqui para frente. E que possamos, realmente, quando voltarmos, entender qual é a essência dessa graça. E amar, e perdoar, e continuar sonhando. Porque, enquanto estivermos aqui, nós estaremos lutando, ultrapassando barreiras, problemas, porque o nosso paraíso não está aqui. Está lá no céu, junto com Jesus. Amém? Que Deus, assim, abençoe a cada um de vocês e que a graça salvadora de Jesus possa alcançar cada um de vocês nessa noite. E se você, por algum momento, sentiu o desejo de entregar sua vida ao Senhor Jesus, lá na sua cama, né? Lá no seu quarto, ajoelhe-se e diz assim: Senhor, aqui está a minha vida. Eu reconheço que sou pecador diante de Ti e entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor possa conduzir da maneira que deve ser conduzida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus, assim, nos abençoe nessa noite. Pastor Christian. Glórias a Deus. Estava aí pregando, pastor Robson, e vamos cantar o hino do cantor cristão, HCC. Eu não sou muito bom nisso, né? Não. Mas vamos lá. Cadê a Fernanda? A Fernanda está aqui. Compartilhar aqui. Eu vou compartilhar, conseguir achar aqui um... Vamos tentar, então. Vamos tentar. Não, mas tem a letra aqui. Você que está conosco vai poder adorar a Deus cantando esse hino Maravilhosa Graça. Você que tem um cantor cristão em casa, quiser cantor no HCC, fazer a voz aí? Eu vou pedir a Fernanda para fazer a voz daqui, eu faço daqui. Não, mas esse já tem voz, Robson. Tem? Já tem voz. É só o pessoal adorar a Deus em casa. Então vamos lá, então. Já pensei em tudo, porque eu sei que a graça de Deus, é pela graça. É pela graça. Vamos estar assim nesse momento, adorando a Deus com esse hino. Maravilhosa graça. Graça de Deus sem par.
Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Pastor Robson, culto abençoado ao Senhor nosso Deus, e nós glorificamos a Ele. Saudade do coral, né? Saudade do coral, voz de Sião. Nesse primeiro momento, quando nós retornarmos, o coral, assim, infelizmente, não vai poder estar se apresentando, ainda não vai poder estar se reunindo por conta dos ensaios, da proximidade. Deu saudade? Deu, Júnior? Deu saudade, ó, cantei muito aqui, hein? Ó. Glória a Deus. E assim como você cantou, nós também louvamos aqui. Eu imagino que cada irmão também louvou a Deus em casa, e a saudade é grande. Mas está acabando. Está acabando. Nós já vamos voltar às nossas atividades já na próxima quarta-feira, porém, com um número reduzido de membros, né? Nós passamos aqui no início do culto, e você que é membro da Segunda Igreja Batista em Comendo Soares, a partir de amanhã nós já colocaremos lá no WhatsApp da igreja para você colocar a sua preferência de culto à quarta-feira. Na verdade, se você pretende ir, coloque lá o seu nome, mas só coloque se realmente você pretende ir, para não tirar o lugar daqueles que querem ir, mas infelizmente nós não teremos espaço para todos nesse primeiro momento. E no culto de domingo nós teremos 4 domingos, 4 cultos, 2 pela manhã e 2 à noite. É o horário de 8 às 9h20, e de 10 às 11h20, e à noite, de 7 às 6h20, de 5 às 6h20, e de 7 às 8h20. Amém? A saudade é grande, porém, relembro, nós não poderemos ainda nos abraçarmos, cumprimentarmos, né? Aos poucos, quando for voltando à normalidade, a gente vai mudando também a nossa conduta, mas é necessário que se faça isso para que você possa se resguardar e também resguardar quem está ao seu lado. Amém? Júnior, meu querido, Deus abençoe sua vida, Diácono Júnior, a sua família. Obrigado por participar conosco mais uma vez, glorificando e exaltando no nome do nosso Deus. Pastor Robson, que Deus continue a abençoar a sua vida. Pastor Robson vai estar assim, encerrando a Deus com esse culto maravilhoso, e que você possa ter a graça de Deus na tua vida todos os dias. Que a graça de Deus possa se manifestar na sua vida todos os dias, desde o seu levantar ao seu deitar. E que você possa ser grato a Deus. Mesmo sem nós merecermos, a graça de Deus nos alcançou, e que Deus possa, assim, permanecer conosco. Que Deus te abençoe. E que possamos reproduzir essa graça, né? No amor, no perdão e no dia a dia, né? Que é o que mais precisamos nesse momento. Amém, pastor? Amém. Ora, vamos orar. Eu oro, você é oração e a oração em bênção, tudo contigo. Eu viajei um pouco aqui, me deu uma saudade. Oremos ao Senhor. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, nessa noite, porque passamos esses momentos, ó Pai, aqui glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem provido, ó Pai, sobre nossas vidas, bênçãos sem limites, ó Pai. Obrigado, porque a Tua mão poderosa, ó Deus, tem nos guardado. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem estado conosco, ó Pai, durante todo esse tempo ao qual nós estivemos em casa, ó Pai. E agora, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando, ó Pai, cada um de nós. Abençoa cada família, ó Pai, aqui representada, cada família que será alcançada através desse vídeo, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, visita as famílias enlutadas, ó Pai. Visita as famílias enfermas, Senhor. Ó Deus, liberta aquele que precisa ser liberto, ó Deus. Que em nome do Senhor Jesus, faça a sua vontade, ó Pai, no meio do teu povo. Ó Pai, muito obrigado por essa noite. Esperamos, ó Pai, que tenha chegado aos teus altos céus nossos louvores, as nossas petições. E que a tua graça, ó Deus, continue nos abençoando todos os dias. Ó Deus, abençoa o retorno da tua igreja à tua casa, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, tudo venha a ser feito conforme a tua vontade. Nós entregamos tudo diante do teu altar, confiados em ti. No nome santo e poderoso do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus que irá ouvir esse vídeo e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Amém. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. E como pós-lúdio, eu vou colocar novamente aqui o Maravilhosa Graça. Vamos deliciar nele, desse hino. E ao término desse hino, nós estaremos assim, encerrando nosso culto. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.